superfície, desculpa. Superfície. Com o orçamento do município escasso, o senhor acha que é possível? E o que é esse metrô de superfície? O municipalismo, ele tem a sua maneira de governar. Nós entendemos que o transporte pertence ao município e nós vamos construir esse metrô com recursos, vamos dizer assim, com o dinheiro do povo, com o dinheiro do IPTU, não aumentando o IPTU, aumentando o número de contribuintes do IPTU, porque tem muitas casas e conjuntos já devidamente construídos e habitados que não pagam o IPTU. Então nós precisamos agilizar a máquina municipal para que legalize esses imóveis. Então eu digo que no segundo ano nós estaremos, vamos dizer assim, com a renda dobrada, sem precisar aumentar enormemente o IPTU, como realmente foi aumentado em 92. Então veja bem, nós temos além do IPTU a participação do INSS, que é um imposto que também fica uma parte no município. Nós temos também que pleitear 50% do IPVA. Os veículos também danificam as ruas do município. Então não é só as estradas ou o Estado que realmente tem esse direito. A Prefeitura tem todo o direito de uma participação no IPVA. Então nós vamos construir esse metrô de superfície porque é um grande anel viário que nós vamos fazer em São Paulo. E vamos esvaziar a cidade. Por quê? Muita gente que trabalha na Grande São Paulo, eles vão tomar o metrô, não precisam entrar na cidade com seus veículos. Então eles vão tomar o metrô de superfície e vão realmente para as suas casas sem precisar vir no centro da cidade. Muito bem, agora o senhor tem 30 segundos para a réplica. Antônio Bellini. Tá bem, mas o senhor faz ideia do quanto custaria um metrô de superfície? O senhor tem lá uma noção o que seria isso para a população? Para o caixa do município? Nós imaginamos mais ou menos vai ficar mais barato do que o Minhocão. Então, você tendo uma ideia, quando foi gasto no Minhocão, você vai ver que o metrô de superfície vai ficar barato para o município. Ele vai ficar mais barato do que, vamos dizer assim, 50% mais barato do que o custo do metrô subterrâneo. E vai ter uma utilidade bem maior e vai resolver o problema de trânsito de São Paulo. Porque além do metrô de superfície, nós precisamos também agilizar o transporte dentro da cidade, criando pistas únicas na hora do pico e também aumentando o número de linhas de ônibus para aumentar o número de ônibus. A CMTC também precisa cuidar da sua frota que está, eu creio que está uma das piores de São Paulo. Agora o candidato José Vieira é que faz a pergunta ao candidato Antônio Bellini. Eu gostaria de saber do nobre candidato Antônio Bellini, com referência ao seu plano de governo para melhorar São Paulo. Em continuidade até a pergunta que o João Betting me fez, São Paulo precisa de tomar dois rumos. Temos que analisar as principais necessidades da cidade, que são necessidades meramente administrativas. A atual prefeitura, que se cercou de diretorias e assistentes incompetentes, a meu ver, está prejudicando e traindo os eleitores de São Paulo. Eu sou paulistano, nasci aqui, me criei, constituí a minha empresa aqui e sofro diariamente problemas da cidade. O São Paulo precisa ser bem administrado, isso é simples. Eu tive a oportunidade de fazer cursos fora, em Taiwan, no Japão, nos Estados Unidos, em Cuba. Esses cursos, essa experiência que eu tive de como administrar a coisa pública, é simplesmente de ter bom senso e trazer moralidade, dignidade e respeito ao cidadão. É simples fazer. E eu conto com um cidadão que seria um milagre a minha eleição, eu sei disso, mas eu acredito na pesquisa
que o Ibope fez e publicou há 15 dias atrás, quando ele expôs que de cada 10 eleitores, 7 não querem votar em nenhum dos candidatos que está aí. Então, eu queria me candidatar e me oferecer a você, cidadão, de prestar esse serviço. E a resposta tem sido grande. Essa aqui é a pesquisa que saiu na Folha de São Paulo do último domingo, onde em 10 dias que eu comecei a minha campanha, dos 9 candidatos que se apresentam por aí, sem espaço, sem dinheiro, sem recurso nenhum, eu já me apresento em quinto. Isso por que é? É porque eu tenho uma proposta limpa, uma proposta de trabalho, uma proposta de transparecer as necessidades da população. Agora 30 segundos para o candidato José Vieira. Realmente nós observamos que não é só, vamos dizer, o povo, vamos dizer, os governadores, enfim, o prefeito da capital. Nós observamos que essas falhas para governar São Paulo já vêm de longos anos e realmente a contribuição depende do administrador, mas também depende daquelas pessoas que contribuem com imposto, enfim, com o seu trabalho. E tudo isso contribui para melhorar, vamos dizer, o sistema do governo de São Paulo. Agora, encerrando o bloco, 30 segundos para o candidato Antônio Bellini. Continuando na minha proposta de plano de governo para São Paulo, eu disse que há necessidade, primeiramente, de planos emergentes, administrativos, mas há também a necessidade de estabelecer obras que atendam a cidade para os próximos 30 anos. Não ficar fazendo um recapeamento eleitoreiro, não ficar tentando oferecer ônibus gratuito. Não, é criar obras para a população, obras que daqui a 30 anos, uma grande avenida, uma grande ponte. Isso sim é o que um grande prefeito deveria oferecer à cidade. Bom, para fechar o bloco, mais uma rodada de perguntas. Agora, Antônio Bellini perguntando a José Vieira. Senhor José Vieira, o senhor teria para mostrar à população algum plano sobre saúde em São Paulo? Nós pretendemos melhorar, vamos dizer assim, definir o plano de saúde da prefeitura. Também pretendemos aumentar os leitos dos hospitais. E dentro desse plano, nós pretendemos estender o serviço de saúde também domiciliar. Porque São Paulo ainda não está com o seu serviço de saúde definido. Nós temos o serviço de saúde municipal, que o maior hospital do município é a ambulância. Ela pega o paciente do pronto-socorro e leva para um hospital da rede pública estadual, ou que seja conveniado com o governo federal. Então nós queremos saber o seguinte: se a prefeitura vai dar assistência médica com um tratamento médico, com internação, ou se a prefeitura realmente vai ficar fazendo apenas curativos. Neste particular, então, eu acho que nós devemos opinar para um trabalho de saúde, um serviço de saúde melhor, porque a população precisa, já que não está totalmente definida o serviço de saúde do Brasil. Então, nós precisamos definir, começando pela prefeitura. Então, o Estado e a União que defina o seu serviço de saúde, mas nós pretendemos fazer o nosso. São Paulo tem 33.266 leitos hospitalares. Temos 226 ambulatórios e hospitais e pronto-socorros. É muito pouco para uma população de 10 milhões de habitantes. Então, há necessidade, eu criaria, se fosse prefeito, ambulatórios volantes, caminhões itinerantes que fariam um trabalho clínico rotineiramente, estaria na porta da sua casa,
atendendo o clínico, porque a população procura o hospital, procura o pronto-socorro para um atendimento clínico, quando o necessário, sim, seria para um atendimento de emergência. Tudo isso é válido. Criar serviço, uma ambulância, tratamento assim, quase se falou do nosso programa, o tratamento domiciliar, né? Tudo isso é válido, mas o que nós queremos definir é até onde vai a responsabilidade do município com o seu serviço de saúde. Então pode ser no hospital, pode ser domiciliar, enfim, nós queremos ter uma definição. Queremos ter hospitais aparelhados, não desativados, aparelhados para atender realmente o paciente, o doente. Então, partindo desse princípio, eu creio que nós vamos ter um bom serviço de saúde em São Paulo e essa é a nossa pretensão. Agora, fechando a rodada do primeiro bloco, nós teremos a pergunta de José Vieira ao candidato Antônio Bellini. Eu ouvi o senhor falar no seu programa do Palanque Eletrônico, com referência aos camelôs. O senhor vai expulsar os camelôs do centro da cidade? O senhor pretende criar um lugar próprio para eles? O que pretende fazer dos camelôs? Se eu for eleito prefeito, se esse milagre acontecer, e a luz divina já até está me ajudando, a providência divina está me ajudando, que no sorteio da cédula eu fiquei em primeiro. O Antônio Bellini é o primeiro da cédula. Mas os últimos são os primeiros, sabia disso? Mas eu estou em primeiro, por enquanto. E então, o camelô, o vendedor ambulante, eu vou tirá-lo do centro da cidade, tirá-lo dos centros comerciais. Não é justo com a população que transita pela calçada, que corre risco de vida, que tem que ir para a rua, pode ser atropelada. É injusto com o pedestre, é injusto com o comerciante que paga impostos, que paga o ponto, que paga uma série de coisas e ele acaba vendendo o mesmo produto no ponto em frente à loja pela metade do preço. Vamos remanejar os camelôs, vamos levá-los, vamos criar o camelódromo, que seria uma feira livre. Como temos a feira livre de alimentos, seriam feiras livres para os camelôs levarem pelos bairros os seus produtos, sem ofender, sem criar riscos de vida aos pedestres e até a prefeitura, o comerciante que não vende não arrecada impostos, consequentemente a prefeitura fatura menos e poderá oferecer menor qualidade de obras para a população. E vou também, já que falando de remanejamento, vamos aproveitar um trabalho que vinha sendo realizado pelo prefeito Jânio Quadros, onde vamos desfavelar, vamos tirar as favelas da cidade, levar o favelado para uma habitação digna, com teto, com um plano mais justo de vida. E com isso nós também urbanizaremos a cidade. O que o senhor vai fazer com aqueles camelôs que levam a mercadoria e põem em cima das calçadas para vender, que ele vive daquilo, ele trabalha hoje para comer amanhã? Como é que o senhor vai fazer? E também com as favelas, aonde o senhor vai pôr todo esse pessoal das favelas, debaixo dos viadutos, enfim, como é que o senhor vai fazer para acomodar esse pessoal? Com o camelô, que tem a mercadoria na calçada, ele vai ter o seu espaço comercial, ele vai ter a sua feira livre para trabalhar. A feira como um mercado persa, antigamente. Ele vai oferecer o seu produto e vai dar dignidade e respeito ao pedestre. Ao favelado, está em tramitação na Câmara Municipal o plano diretor da cidade, onde nós vamos estabelecer para onde e como vamos crescer e organizar a cidade. Dessa forma, seriam definidos espaços para a criação de núcleos habitacionais, mas núcleos habitacionais equilibrados, com condição decente de vida para a população. Este debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo volta já depois dos comerciais.
Uma mulher capaz de tudo para ter a filha de volta. Mudo de nome, mudo toda a minha vida. Até mesmo enfrentar sozinha o crime organizado. Você não vai conseguir escapar dessa. Resgate Fatal. Daqui a pouco, no Domingo Maior. Estamos apresentando o segundo debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste debate, com a participação de Antônio Bellini, do PCDN, Partido Cívico do Desenvolvimento Nacional, e José Vieira, do PMR, Partido Municipalista Republicano. Neste bloco, valem as regras do bloco anterior, só que desta vez quem começa perguntando é o candidato do PMR, José Vieira. Eu gostaria de saber do candidato Antônio Bellini, qual o programa dele com referência ao transporte de São Paulo, se realmente ele pretende melhorar esse trânsito e de que maneira? Bom, nós vivemos numa cidade que tem 14 mil ruas, 4 milhões de veículos e uma desorganização total. Eu moro ali próximo do Parque do Ibirapuera, trabalho em São Miguel Paulista. Eu gasto 3 horas por dia no meu carro. Se for fazer a conta, eu passo 12% da minha vida dentro do automóvel, sendo que o automóvel para mim é uma ferramenta de trabalho. Imagina então quem anda de ônibus e tem que percorrer essa distância, o quanto ele não ficaria. São Paulo precisa ser melhor administrado e não precisam de muitos recursos e nem se fazer obras gigantescas. O importante é que se façam obras para a população, não, por exemplo, o prefeito Jânio começou uma obra na Juscelino Kubitschek e ao invés de a atual prefeita terminar essa obra, ela inicia outra na Ponte Eusébio Matoso e nós vamos ter, ao final do mandato dela, 2 obras inacabadas. Isso é um desrespeito com a coisa pública. Então, São Paulo tem que ser melhor administrado, os recursos. Seria simples, eu vou dar um exemplo, se nós pegássemos a Rua da Consolação, a Rebouças, a Eusébio Matoso, se nós diminuíssemos 2 metros na calçada, tirássemos o canteiro central, nós teríamos ali uma avenida como a 23 de Maio, que escoaria esse trânsito que se leva 1 hora para fazer esse percurso. E assim não só nessa, como nas grandes avenidas da cidade. Uma obra que não seria cara, que seria o alargamento das pontes sobre o Rio Pinheiros sobre os rios Pinheiros e Tietê. Essas pontes que são pontos de congestionamento que se levam até 40 minutos para se atravessar. Seriam obras racionais, obras assim, se algumas ruas têm o estacionamento de um lado, tira-se o estacionamento de lado. Vamos dar prioridade ao cidadão chegar em sua casa, conviver com a sua família. E a criação também dos corredores de ônibus. Os corredores de ônibus em avenidas como essa, muita gente deixaria o automóvel em casa para ir fazer uma viagem mais rápida de ônibus. Eu creio que só alargamento de viadutos e corredores de ônibus aí não iria resolver o trânsito a priori. Nós precisamos de medidas drásticas e realmente urgente. Nós precisamos tirar o trânsito do centro da cidade, estabelecer pista única do bairro-cidade, cidade-bairro, porque o senhor ficou 3 horas dentro do automóvel, já pensou o operário dentro do ônibus? Então ele fica muito mais. Ele fica, vamos dizer, 14 horas trabalhando 8 e 6 horas dentro do ônibus, ou 7 horas, às vezes até mais. Por esse motivo nós precisamos tomar uma atitude urgente, fazendo essas mudanças porque é necessário em São Paulo. Senão ninguém pode andar mais. As conclusões de Antônio Bellini. Eu vou além, concluo até que com os corredores, com esses grandes corredores, a criação dessas grandes avenidas, tirando os canteiros centrais, nós vamos estimular o ônibus executivo para aquela pessoa que vai de automóvel, ela tendo um transporte rápido, nós vamos oferecer o ônibus executivo. Nós temos que incrementar o ônibus articulado, o ônibus de 2 andares, como tinha na Prefeitura Jânio Quadros. Isso daí despolui a cidade, preserva o meio ambiente, a cidade fica mais bonita,
menor quantidade de veículos andando pela cidade. Isso é necessário. Vamos racionalizar. São Paulo precisa de bom senso, só isso. Candidato Antônio Bellini, agora é que faz a pergunta ao candidato José Vieira. Senhor José Vieira, São Paulo, essa cidade que vive em pobreza e, como eu digo, precisa parar para se organizar, e nós vemos diariamente os meninos de rua, você para o carro, o menino cheirando cola. E o senhor teria alguma tarefa para o bem dessas crianças? Nós estamos pensando justamente nesse problema do menor e do adolescente, justamente por isso. Essas crianças ficam na rua porque não tem o que fazer. E muitas vezes também não tem o que comer. Então nós vamos estabelecer um sistema de atendimento ao menor carente, e estendendo também a eles um curso profissionalizante para eles aprenderem uma profissão, para ganhar a vida honestamente. Vamos dizer assim, eles têm que serem incentivados para ser bons cidadãos, porque na rua, em casas realmente de crianças, para trocar de roupa e tomar banho apenas não vai resolver o problema. Eles precisam aprender a fazer alguma coisa, eles precisam da assistência do governo, do prefeito, para que realmente eles se realizem, e, na verdade, não tem uma outra maneira a não ser realmente ajudar os menores. Eu tenho certeza, se nós começarmos a ajudar os menores a estudar, tanto um curso profissionalizante como na escola, vamos dizer, normal, inclusive praticando um pouco de esporte, eles vão realmente se despertar para o crescimento, não físico, mas intelectual, e vai ser realmente um bom cidadão. Nós não vamos ter problema com a polícia, porque, na verdade, o menor, ele fica na rua porque não tem amparo de ninguém. Nós observamos que eles são chutados, eles são, vamos dizer assim, desprezados, e a criança não se adapta a esse sistema. Então nós precisamos procurar meios de dar preparo e amor. É o que eles precisam. Eu sou pai de 2 filhos e, apesar de tenho 33 anos, eu acho que é importante nós educarmos a criança de hoje, o menor de hoje, para ter que evitar de punir o bandido de amanhã, o marginal de amanhã. Então, se eu for eleito, se o senhor me der essa oportunidade do voto, eu vou criar um programa para o menor, um programa de profissionalização. Nós vamos ensinar o menor a fazer tarefas, como tínhamos a Polícia Mirim, que vai orientar nos parques as pessoas, um trabalho que dê condição de o menor crescer em comunidade, que não fique ocioso pelas ruas de São Paulo. As conclusões de José Vieira. Finalizando. Eu gostaria de conversar com vocês, eleitores, porque nós estamos nas vésperas de uma eleição. Não, o senhor ainda tem condição de discutir esse tema durante mais 30 segundos. Depois o senhor formularia mais uma pergunta ao candidato Antônio Bellini. Tudo bem, então é a tréplica. Tudo bem. Então, com referência ao menor, que era o tema anterior, nós pudemos acrescentar o seguinte, que se nós cuidarmos da gestante, já vou mais além, e acompanharmos o nascimento da criança até, vamos dizer, quando ele está precisando da sua ajuda, então nós vamos realmente melhorar a sociedade, porque eles vão ter vamos dizer, um amparo do governo, um amparo do prefeito, e vão ser realmente bem-sucedidos. Agora o senhor tem uma pergunta a fazer ao candidato Antônio Bellini. É sobre transporte, porque ele não esclareceu bem o sistema dele. Eu gostaria de saber do Antônio Bellini, eu assisti no debate palanque eletrônico, parece que o senhor vai demitir os funcionários da CMTC. Como é que vai ser isso? Bem,
Quando o prefeito Jânio Quadros entregou para a prefeita Luiza Erundina a administração, a CMTC tinha 4.500 ônibus e 18 mil funcionários. Hoje, a CMTC tem 3.500 ônibus rodando e 26 mil funcionários. Eu acho que há alguma coisa errada nessa equação que deve ser muito bem observada. E essa observação, com rigor, se eu fosse eleito prefeito, eu iria analisar. Eu não preciso responder, os senhores em casa já estão dando a resposta que há alguma coisa errada. Mas a CMTC tem que ser melhor racionalizada, não só ela, como as empresas municipais. É plano, se for eleito, de privatizar as empresas municipais, começando pela CMTC, inclusive. Vamos racionalizar a empresa, deixar uma empresa redonda, azeitada, mas ela vai ser privatizada também. Saibam que se não fosse esse inchaço da CMTC, o salário dos funcionários seria digno. Ela teria condições de pagar um bom salário. Como não tem, ela tem que ou subir, ela tem que aumentar a tarifa, e a quem acaba pagando isso é a própria população. Então, é justo. Outro número interessante, uma empresa privada, ela tem 3 motoristas para cada ônibus, a CMTC chega a ter 8 motoristas para cada ônibus. Alguma coisa está errada também aí. Então vamos deixar uma empresa eficiente, não só a CMTC, como as empresas municipais. Vamos pegar exemplo a Anhembi. A Anhembi, nós não precisamos de uma empresa pagar salários o ano inteiro para promover o carnaval. Vamos contratar, fazer uma licitação. Nós temos que dar dignidade e respeito ao recurso da população. Agora o comentário de meio minuto do candidato José Vieira. Eu acho que para resolver o problema da CMTC, tem que aumentar a frota. Para despedir os funcionários ou privatizar a CMTC, nós vamos acabar com o serviço público de transporte na prefeitura. Então, sou favorável que realmente aumente a frota, possa fazer, vamos dizer assim, a distribuição do pessoal de uma maneira melhor e que não seja privatizada, porque não vai resolver o problema. Nós já temos muitas empresas particulares e eu creio que o transporte é municipal e não pode passar para outras mãos, a não ser que a municipalidade não consiga prestar esse serviço. Então, nesse caso, tem as concessões. Bom, eu respeito a sua posição, mas eu sou firme em que a prefeitura tem que administrar a cidade como um todo. Os serviços, as empresas devem ser contratados, licitados, e para isso eu tive a oportunidade de aprender lá em Taiwan, quando eu estudei administração pública. Vai haver a Secretaria de Auditoria e Controle, que vai fiscalizar tudo, vai dar cronograma, o senhor vai tirar o habite, se o senhor tem um tempo para tê-lo de volta, qualquer documento, qualquer ação, tudo vai ser fiscalizado pela prefeitura para que seja uma administração transparente, não só para o prefeito, como para a população também. Isso é respeito à população. Agora no debate nós teremos a última rodada no tratamento, como vem sendo feito desde o início, dos problemas da cidade de São Paulo, com o candidato Antônio Bellini formulando sua questão ao candidato José Vieira. Senhor José Vieira, eu trouxe uma proposta sobre habitação. O senhor tem alguma coisa a trazer para a cidade, para a população carente que está vivendo nos mananciais, que está invadindo as represas? O senhor teria algo a oferecer, um plano bom para oferecer para a população na habitação? E habitação nós pretendemos regulamentar um sistema de cooperativas que vamos construir casas para as pessoas que têm o seu rendimento de 1 salário até 2 salários. E vamos também usar essas terras da prefeitura, não vamos dar as terras da prefeitura. Vamos lotear
entregar aquelas pessoas que realmente não têm condições nenhuma de adquirir um imóvel pelo sistema financeiro de habitação e as Coabs e outros sistemas que nós conhecemos, porque eu entendo que essas casas que foram construídas, estão sendo construídas, são muito caras. Para as pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, até 5 salários, eles não têm possibilidade de conseguir a sua casa. Então nós precisamos criar um sistema diferente. Então nós vamos fazer pelo sistema de cooperativa, usando também as terras municipais, que estão aí apenas para criar bichos, baratas, enfim, para jogar lixo. Nós vamos usar essas terras porque a prefeitura não precisa de terra. Quem precisa de terra é o povo, para construir as suas casas e viver realmente uma vida decente. Então nós pretendemos fazer isso e será, vamos dizer, uma das primeiras coisas que eu farei se eleito prefeito de São Paulo. Além do mais, nós vamos também fornecer os projetos gratuitamente, sem burocracia, porque o problema do Brasil é burocracia. Você precisa construir a sua casa, mas fica 2 anos para sair a planta. Então nós precisamos agilizar essa parte. E é o que nós vamos fazer. Não ficou muito claro para mim esse sistema de cooperativa, fazendo uma continha que o trabalhador que precisar tomar 2 conduções para ir ao trabalho e 2 para voltar, a R$1,90, a R$1.090, ele vai gastar mais de 200 mil por mês só de condução. Sairia a cooperativa da onde? Da onde sobraria dinheiro para o trabalhador para montar essa cooperativa? É um sistema próprio da prefeitura. Nós vamos racionalizar os terrenos da prefeitura e vamos atribuir, vamos dizer, uma determinada taxa àqueles que realmente ganham, vamos dizer, um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, até os 5 salários mínimos. Quer dizer, quem pode pagar mais, quem pode pagar menos. Não pode pagar aquela quantidade X, paga menos, mas vai ter direito à sua aquisição pelo sistema de cooperativa. Isso aí é um sistema que naturalmente não vai ser fácil, mas é uma maneira pela qual vai resolver o problema de habitação em São Paulo e talvez, quem saiba, no Brasil, porque o atual não resolveu e nem vai resolver, porque tem prédios enormes construídos e não tem moradores para eles, porque não tem condições de pagar aquela mensalidade que o sistema exige. Então, por esse motivo, o sistema de cooperativa vai ser benéfico para todos aqueles que não têm condições. Então nós vamos implantar isso logo no início do nosso governo. Estamos chegando assim ao final deste segundo debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo. O candidato do PMR, José Vieira, tem agora 2 minutos para as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a acolhida dos senhores, inclusive do Jouni. E, em segundo lugar, eu quero falar para o povo de São Paulo, paulistanos e nordestinos que aqui habitam, que nós somos candidatos e temos uma proposta realmente boa para São Paulo, para melhorar o sistema de saúde, melhorar o sistema de habitação, melhorar o sistema de transporte, melhorar o sistema, inclusive, de abastecimento, porque nós temos realmente possibilidade de baixar o custo de mercadorias através de cooperativas populares de consumo. Então, nós estamos dispostos a trabalhar. Eu não sou realmente um candidato daqueles que vêm aqui fazer propostas impossíveis para obter votos. Não tenho também, de maneira nenhuma, a possibilidade de fazer uma campanha milionária. Os senhores vão me ver nas periferias, eu com mais alguns companheiros trabalhando, distribuindo material, e naturalmente nós encontraremos em campanha nos bairros de São Paulo. Por esse motivo, eu quero pedir encarecidamente àqueles que realmente já estão cansados de votar e não têm conseguido melhorar a capital,
a sua cidade, que você nasceu e ama, e vote em José Vieira. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho e realmente eu não vou enganar ninguém. Eu dou a minha palavra. Pode confiar, porque nós vamos trabalhar desde o primeiro dia até o último. Não vamos deixar para o último mês ou para o último ano, não. Vamos começar trabalhando e vamos trabalhar os 4 anos seguidos para melhorar essa cidade. Eu darei tudo de mim para a melhora de São Paulo. Inclusive, eu sou um homem de trabalho. Eu trabalho 10, 12 horas por dia, até 14 horas, se for preciso. Muito obrigado, candidato José Vieira. Agora as considerações finais do candidato Antônio Bellini, do PCDN. Em toda a nossa campanha, o que eu mais lamento é não ter tido acesso ao horário gratuito de rádio e televisão, que daria a oportunidade de eu levar ao senhor, à senhora, todos os dias, a nossa mensagem, que é a mensagem de levar São Paulo e o Brasil ao primeiro mundo. O Brasil tem jeito. Eu tive a oportunidade, como disse, de conhecer e estudar em diversos países do mundo, e esse é o melhor país do mundo. Eu nunca mudaria o Brasil, nunca, mas eu queria ajudar a mudar o Brasil. E com isso, com essa proposta, mesmo com a condição, com direito pela Constituição, no capítulo 5º, não nos foi concedido o horário da televisão. Mas não tem problema. A Revolução Francesa foi feita sem televisão. Abraham Lincoln foi eleito sem televisão. E eu confio na dignidade e no discernimento do senhor eleitor, da senhora, de você jovem, em me dar essa oportunidade, em contar que existe uma luz nessa escuridão, que é o PCDN, que veio para ser um grande partido, na qual eu agradeço, escolhi e quero de coração a oportunidade de administrar São Paulo. O Brasil tem jeito, vamos levar São Paulo, vamos elevar a civilização do Brasil com a cidade pujante, crescente, que é a nossa cidade, onde eu nasci. Eu adoro essa cidade, daqui eu nunca vou mudar, e nesta campanha eu inicio pela primeira vez a participação política e vim para ficar. Eu não sou um profissional da política, mas eu tenho vocação política para trazer o meu trabalho, começando por São Paulo. Muito obrigado, obrigado a Joamir, a Rede Globo por mais essa oportunidade, e vamos em frente. Eu sou o primeiro da cédula. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Antônio Bellini. Em 2 debates com 8 candidatos à Prefeitura de São Paulo, esta noite, no domingo passado, nós apresentamos os seus planos de governo, as suas ideias também sobre o momento brasileiro, sobretudo as soluções que eles teriam para desenvolver à frente da Prefeitura de São Paulo, no interesse de 6.167.000 eleitores que vão tomar a decisão de escolher um novo prefeito agora no primeiro e quem sabe também no segundo turno. Nós estamos vivendo numa cidade que acumula um colégio eleitoral de 6 milhões, significando dizer que em número de eleitores nós temos aqui em São Paulo uma população maior que a do Paraguai e do Uruguai juntos. Agradecemos a sua atenção e tenham todos uma boa semana.